Olá, estamos começando com mais um programa Deu Certo e a entrevistada de hoje é a jornalista Ellen Kida. Olá, Ellen, tudo bem? Tudo jóia, é uma alegria estar aqui com vocês. É sempre bom a gente renovar os ares, entrar em contato com quem está se formando, quem está estudando. Bom, e para começar a nossa entrevista, eu queria que você me dissesse por que você escolheu fazer jornalismo. Bom, desde criança eu sempre gostei muito de ler. E eu me interessava por leitura e conforme o tempo foi passando eu me identifiquei com essa atividade de comunicação. Nunca tive dificuldade de me comunicar, sempre me destacava na escola com essas atividades de aparecer, de apresentar, de ler, de escrever. E hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então eu consigo trabalhar só na área de comunicação, sou feliz, gosto do que eu faço e por isso que eu escolhi essa área, jornalismo. Ellen, houve dúvidas no decorrer da faculdade, assim, se a pessoa em desistir, fazer outro curso, assim, quando você fazia faculdade? Não, durante o curso não. Eu tive dúvidas na escolha do vestibular, porque quando a gente tem 17, 18 anos, as outras pessoas ao entorno, os pais, amigos, enfim, acham que a gente tem que fazer alguma outra coisa. Normalmente vocês já devem se deparar com isso, quando a gente fala que a gente quer fazer comunicação, jornalismo, publicidade, as pessoas falam, não dá dinheiro, não é futuro, a gente recebe pouco incentivo para fazer isso. Então, como eu tinha muita gente falando na minha cabeça, faz direito, faz contabilidade, faz outras coisas, então eu fiz uns 2, 3 vestibulares em outras áreas, cheguei a fazer até relações públicas aqui na UCDB, mas depois eu me identifiquei que não, eu tinha que fazer aquilo que eu sentia, que eu achava que era bom para mim e que eu gostava de fazer, que era jornalismo. E na faculdade não, foi só alegria, cada trabalho, cada atividade, cada aprendizado. Eu tinha certeza que era aquilo mesmo que eu queria, que era aquilo que eu gostava de fazer e dedicação total. Não tive uma pedra no caminho durante o curso. Ellen, qual que é o seu compromisso como jornalista e o que o jornalismo representa para você? Bom, o jornalismo é 24 horas para mim. Eu trabalho, a técnica jornalista, ela me ajuda em tudo, na atividade em casa, na comunicação com a família, meu planejamento de vida, todo ele tem a base, a lógica do jornalismo. A minha obrigação, o meu compromisso com o jornalismo é com informação de qualidade, com informação correta e hoje eu trabalho com mídias sociais, não é só informação, eu trabalho com pessoas, com relacionamento com pessoas. Então, eu trabalho com aquele compromisso de atender quem pergunta, atender quem tem alguma dúvida. Então, o meu compromisso hoje com o jornalismo, com a informação, é a qualidade da informação correta. O que te realiza como profissional de jornalismo? Fazer um trabalho bem feito. Eu acho que isso a gente tem que ter desde quando a gente está estudando, porque eu passei em várias áreas, já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV, já trabalhei em assessoria de imprensa e hoje trabalho com assessoria de imprensa ligada a mídias sociais. Mídias sociais a gente acaba fazendo assessoria de imprensa também. Então, em todas as áreas que eu passei, o que me realiza sempre é ver o trabalho bem feito, o trabalho repercutindo. No trabalho de rádio, por exemplo, você está no ar, você está dando uma informação, alguém liga, agradece aquela informação, participa contigo, elogia o teu trabalho, elogia o teu programa, aquela prestação de serviço que você está fazendo. Na assessoria de imprensa, por exemplo, é bacana você conseguir de um cliente ou um assessorado, que é difícil você conseguir emplacar na imprensa, você conseguir ver o teu trabalho aparecendo, destacar o seu assessorado, isso é legal. Isso é realização, é você ter um esforço de planejamento, de estudo, de trabalho, de articulação, de falar com redação, de buscar a pauta, de ligar para a fonte ir na entrevista. Você conseguir emplacar o teu trabalho no dia a dia, isso é legal, isso completamente faz bem para a gente e motiva a trabalhar e fazer sempre o melhor. Quais foram as dificuldades enfrentadas no começo da sua carreira? O início de carreira foi meio corrido. No dia da minha colação de grau, eu não tinha carro, enfim, eu estava pegando um mototáxi para levar documentos para o meu primeiro emprego e aquela correria. O dia da formatura da colação de grau, eu estava já estava trabalhando e levando os documentos para a minha contratação. Então, foi muito bacana. Eu tive um 4º ano, o 8º semestre de vocês, né? Muito movimentado. E logo nesse final de curso, eu já consegui fazer um trabalho. E esse trabalho me rendeu a primeira contratação. Então, foi uma experiência bacana que
As pessoas podem perguntar, mas é difícil conseguir o primeiro emprego? É difícil, mas se você tem uma postura profissional desde o início da carreira, dentro da faculdade, você já consegue colher frutos logo de imediato. Então, eu fiz uma campanha política em rádio no interior de Mato Grosso do Sul e os coordenadores da campanha gostaram do meu trabalho. Foi em outubro, o final da campanha, e em dezembro houve um convite para que eu viesse trabalhar na rádio institucional do governo de Mato Grosso do Sul. E isso foi muito legal. Eu terminei meu TCC dentro de outra cidade, me comunicando com as minhas amigas que estavam fazendo o trabalho junto comigo, trabalhando na campanha política e fazendo o TCC. E assim que tudo terminou, eu consegui o primeiro emprego, e consegui terminar o ano. Então, assim, foi a maior dificuldade que eu tive foi administrar todas essas informações de contratação, final de curso, apresentação, monografia, tudo junto. E aí, em janeiro, eu já estava formada e trabalhando. Isso foi muito legal. Isso foi um desafio, mas que eu aprendi muito e foi bacana, assim, iniciar dessa forma. Hélia, o que o jornalismo contribuiu para a sua vida? Tanto pessoal, tanto profissional, não sei. Sempre fazer um trabalho bem feito, sempre fazer tudo da maneira correta. Vale a pena fazer as coisas certas, aquela história de que o mundo é dos espertos, para mim não funciona. Então, o jornalismo me ensinou que você tendo um objetivo, você se planejando, se organizando, para ser jornalista tem que ser organizado, porque você não consegue fazer um bom trabalho em redação como um pauteiro ou um produtor se você não tiver uma agenda organizada. Você não consegue se comunicar numa reportagem de rua se você não passar uma ideia de que aquilo que você está fazendo é sério e que você está interessado naquela pessoa e o que ela tem a dizer. Então, o jornalismo para mim é isso, é você fazer as coisas da forma correta, que isso dá frutos. É o que eu ensino para minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu falo para ela, vale a pena fazer a coisa certa, porque se você fizer as coisas certas, a vida vai te retornar com coisas boas e com coisas certas. É a lei da ação e reação, é física isso, né? Então, o jornalismo me proporciona essa visão de vida, que se eu plantar boas sementes, eu vou colher boas sementes. E o Deu Certo já volta. Você jogou papel no chão, o que é isso, meu irmão? Você jogou papel no chão, o que é isso, meu irmão? Você jogou papel no chão, o que é isso, meu irmão? Receita de como preparar o tereré. Pegue uma bomba. Coloque a bomba no chifre. Agora, despeje a erva no chifre. Por fim, adicione água. Sirva bem gelado. Viajar muda sua maneira de ver as coisas. Voltamos com Deu Certo. E como que é trabalhar com multimídia hoje, com tantas novas tecnologias? Isso facilitou ou complicou o seu trabalho? Facilita, a tecnologia sempre facilita. Porém, assim, é importante a gente lembrar que a gente não pode ficar escravo da tecnologia. Há uns 5 anos atrás, eu trabalhava com rádio. Então, o meu instrumento maior de busca de informação era o telefone. E o telefone é muito tempo que foi inventado. Então, a gente buscava informação na internet, a gente produzia muito conteúdo
com a ajuda da internet, ou seja, sem que ter que ir a algum lugar, entrevistar alguém ou buscar alguma informação. Isso já facilitava. Mas, assim, tinha dias, ainda acontece hoje, que a internet não funcionava. Então, a gente não pode ficar escravo dela. Então, tem que ter uma outra forma, o telefone celular, o telefone fixo, tem que ter uma outra maneira para a gente não ter o trabalho parado. Ainda mais com quem, no caso, trabalha com jornalismo de informação ali o tempo todo. Quem trabalha numa redação de um jornal online, quem trabalha na produção de um programa de TV ou um programa de rádio, tem que ter. A internet facilita, com certeza. Facilita para você buscar pauta, para você se comunicar, marcar. Eu conversei com a professora de vocês pelo chat do Facebook, que ela me contactou. Então, assim, ajuda e muito. Outro lado, prejudica porque aquela coisa, quando a gente se forma e quando a gente está vivenciando tudo isso, a gente quer ir para a rua, quer entrevistar, quer filmar, quer fotografar, quer estar ali no fato. E isso, com o advento das tecnologias, isso diminuiu, porque isso tem custo também para os veículos, para as empresas, ter um veículo com motorista, com alguém para fotografar, com alguém para fazer a matéria. Então, muitos veículos acabaram não diminuindo esse impacto que esse privilégio que é para a gente ir onde está acontecendo o fato, no caso de jornalismo. Mas, por outro lado, também as mídias sociais e as tecnologias que a gente tem de comunicação, a gente consegue abranger. Um assessor de imprensa hoje, ele não tem na mão somente os veículos para ele exibir o assessorado dele. Ele tem as mídias sociais, tem o Facebook, tem o Twitter, onde a informação daquele cliente ou daquele assessorado chega em mais pessoas em um menor espaço de tempo. Então, isso é legal. Tem vários aspectos. O aspecto da facilidade, do tempo, do imediatismo, mas também a gente tem que, ainda mais vocês que estão começando, tem que buscar outras formas de vivenciar a notícia em loco. Isso dá uma satisfação muito grande para a gente, então é importante também a gente ter essa parte de não conhecer as pessoas só por telefone ou só por chat. É muito comum a gente estar trabalhando num veículo ou numa assessoria e conhecer a pessoa só pelo telefone ou conhecer a pessoa só pelo chat do Facebook, né? Então, tem esses aspectos do imediatismo, mas também da ausência de vivenciar as pautas no dia a dia. Aí a gente tem que procurar se equilibrar para viver as duas coisas e utilizar a tecnologia a nosso favor. Ellen, nós sabemos que existe um certo sigilo com seus clientes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, primeiro é importante falar que até uma brecha, uma dica para vocês, que hoje eu não sou contratada, eu não sou funcionária. Faz 13 anos que eu sou formada, que eu atuo como jornalista na área de comunicação e por um bom tempo eu era contratada de um veículo, de uma assessoria, enfim, e tinha carteira assinada, conforme todos os protocolos de contratação de funcionários. Hoje eu não ocupo mais essa posição. Eu criei uma empresa porque eu sempre tive um trabalho e tinham outras pessoas que se interessavam pelo que eu fazia. E aí contratavam o que a gente chama de freelance. E eu fazia muito freelance. Só que hoje em dia a gente tem que ter tudo formalizado. Então, como que a pessoa ia me pagar, ou a empresa ia me pagar? Então, ela precisava de uma nota fiscal. Então, houve essa necessidade. Em 2008, eu abri a formalização do meu trabalho como profissional de comunicação, abri uma empresa e atuei um bom tempo atendendo empresas na área de assessoria de imprensa e produção de vídeo, de programas de rádio. E aí, um tempo eu parei, porque eu tive a minha filha, e parei com essas atividades, voltei a trabalhar com carteira assinada. E aí, agora, houve a oportunidade de eu atender clientes da área política, autoridades, e que eu preciso emitir nota fiscal também. Mas, como a administração de uma cidade, de um estado, ela depende de informações que são sigilosas, que são importantes, elas não podem ser... eu não posso falar que eu administro a conta ou eu faço assessoria de um determinado político, porque ele precisa ter a vida dele preservada. Então, eu atendo porque é importante que o político se manifeste, que ele se mostre para a população, mas eu não posso dizer que eu faço tal assessoria de tal candidato ou tal político por segurança do meu próprio cliente. Então, eu não revelo porque é como se eu fosse
fazer assessoria, digamos, de 2 empresas que fabricam salsicha, por exemplo. Então, eu não posso atender 2. Então, porque elas vendem o mesmo produto. Então, eu não vou defender 2 empresas concorrentes. Então, na política é quase como isso. Eu não posso atuar, por exemplo, servindo e administrando assessoria de imprensa de políticos que são concorrentes nas eleições, né? De um partido X com o partido Y. Então, eu não posso ter essa postura, que seria antiético da minha parte. Eu saberia as estratégias de um e saberia as estratégias de outro, e aí, em comunicação, a gente podia fazer confusão com essas informações e isso chegar de forma equivocada para a população. Então, alguns clientes que eu tenho na área política, eu não posso revelar para que o meu trabalho fique assegurado e o trabalho para o político seja bem feito, chegue para a população de forma justa e correta. É possível chorar debaixo d'água? Se é possível chorar debaixo d'água, sim, o choro, as lágrimas, elas vêm de dentro da gente, do que a gente está sentindo. Então, não importa se você está embaixo d'água, se você está no frio, no vento, o sentimento ou a emoção boa ou negativa que você está expressando dentro do seu coração, e é possível, sim. Qual que é a dica que você deixa para as pessoas que querem atuar na área de comunicação? Para vocês, né? Gente, eu digo o seguinte, que hoje vocês já são profissionais, vocês não têm experiência, não vivenciaram a vida lá fora no mercado, mas a postura de profissional já tem que existir desde agora. Isso é importante, isso faz a diferença. Quando eu estou trabalhando no dia a dia, sempre tem alguém que me chama no Facebook, ou me liga, ou manda um e-mail perguntando: você conhece algum recém-formado que eu estou montando um programa assim, eu estou precisando de um repórter lá para o interior, você conhece alguém que eu possa indicar? Então, quem que a gente vai indicar num caso desse? Aquele estudante, aquele acadêmico que ele se destacou perante os outros na turma, que ele foi dedicado, que ele foi responsável, que ele foi interessado, porque é isso que as empresas querem na hora de contratar. Determinadas funções, elas precisam ser feitas e o mercado abre oportunidade para que novas pessoas entrem. Então, sempre há espaço para quem dá o melhor de si, faz o melhor com mais dedicação. Então, sempre tem gente procurando, empresas procurando profissionais recém-formados ou que estão estudando, e a gente indica aqueles que a gente pode confiar. E a principal é a confiança e a responsabilidade que a pessoa tem, que às vezes a pessoa até escreve bem, faz um bom trabalho, mas aí não vai chegar na hora, não vai assumir o compromisso que foi feito, então aí a gente já tira. Isso acontece no mercado também, até com profissionais que já estão há muito tempo no mercado, que começam a não chegar no horário, não assumir seus compromissos, eles são queimados pelo próprio mercado e eles são excluídos. Então, isso vale para quem está iniciando, que vale a pena ter essa postura profissional, essa seriedade, essa dedicação, dedicação, para que já saia na frente, pegou o canudo e já tem alguma coisa boa para fazer. Ellen, muito obrigado pela sua presença, por ter compartilhado com a gente aqui informações, ter dado dica. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite da Cristina, de vocês, a receptividade. É sempre bom a gente compartilhar é uma palavra muito boa. A nossa vida, o que a gente tem aprendido, isso é muito legal. A troca também faz a gente aprender. E eu queria fazer uma revelação aqui para vocês, que eu tenho paixão para ser professora. É meu sonho, assim, daqui a um tempo, depois que a minha filha crescer, enfim, eu pretendo ficar aqui no meio acadêmico, assim, é um sonho antigo meu e que eu caminho para que isso se realize o mais breve possível, para estar sempre nesse gás de passar informação, de trocar ideia, de conviver com quem está começando, conviver com jovens, isso é muito, muito legal. Então, foi uma experiência bem boa estar aqui com vocês hoje. O Dê Certo fica por aqui, até a próxima.